Elias, bom dia, é um prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, o prazer é nosso, tudo jóia. Quando falamos em inteligência artificial, Elias, hoje ela ainda é vista como tendência ou já se tornou uma necessidade real para os profissionais e para as empresas, hein? Sem sombra de dúvida, a necessidade ela é real. Não diria mais que se trata de tendência, né? Se a gente analisar um simples dado agora de 2025, 40% das empresas no Brasil, ou seja, 9 milhões de empresas, utilizaram de alguma forma a inteligência artificial na sua rotina, no seu dia a dia. É muita coisa, muita coisa. Quais áreas e profissões você acredita que estão sendo mais impactadas pela aplicação estratégica da inteligência artificial neste momento, hein? Legal. Tem até uma ordem, mais ou menos, que quando se estuda inteligência artificial com mais profundidade, a gente Hum, percebe o impacto imediato. Essa ordem, ela, no topo da cadeia, diria que se encontram as empresas que têm vínculo com o setor financeiro, com finanças e com rotinas administrativas e seguros, pelo simples fato da necessidade de análise de dados. sei. Aí, logo abaixo dessa estrutura, a gente encontra empresas vinculadas a atendimento, telemarketing, depois a gente ingressa nas empresas de tecnologia e software. Aqui é até legal fazer um adendo, porque os programadores, hoje, eles começam a atuar em conjunto com a inteligência artificial, e quem não é programador, quem na verdade é só um entusiasta, pessoas Hum, às vezes de negócio que não sabe programar, hoje consegue colocar um aplicativo, um site, não é? Em 2, 3 horas, utilizando aquilo que a gente chama de no-code ou vibe code, que nada mais é do que forma conversacional, né? Fazer sim. pedidos para algumas inteligências artificiais, entre Lovable, Reply, Google Cloud, entre inúmeras outras que assiste, te ajuda, te dá assistência no desenvolvimento de sistemas. Mas nós temos também um perfil de outras empresas com atuação direta com inteligência artificial, como no campo jurídico, educação, deixando, por exemplo, saúde e agro lá para o final dessa cadeia. Ah, tá. Mas não menos importante, né? Não menos importante, É. saúde, por exemplo, já vem sendo usado o HC Eu? de São Paulo, por exemplo, Como? na Covid, no É, período de Covid, utilizou inteligência artificial para diagnóstico, a sua exatamente. quantidade de impacto, né? O É, impacto, ele primeiro, assim, o topo da cadeia, 80% das ações de empresas de seguro hoje tem inteligência artificial. é. Então, seria mais ou menos assim. Agora, existe um risco real de obsolescência profissional para quem não busca compreender e se atualizar sobre inteligência artificial, Ulisses? Como Ah, evitar isso, hein? legal. Esse é um tema muito debatido. De um Muito. lado, nós temos filósofos, pessoas que estudam o campo de ciência política, da educação, preocupação com emprego e política, que têm uma visão de extrema preocupação em relação a desemprego. De outro lado, nós temos grandes empresas, onde o capital domina e é natural, e que tem, claro, uma primeira preocupação em reduzir custo, em substituir a atividade rotineira por inteligência artificial. Tem, claro, essas duas teorias. De um lado, que vai ampliar e aumentar muito o desemprego, e de outro lado, nós temos aqueles que entendem que a inteligência artificial vai só somar, vai tornar o indivíduo mais e mais produtivo. Na minha percepção, e em dados reais hoje, uma pessoa que entende de inteligência artificial, ela tem a capacidade de receber até 56% a mais do salário dela. Então, você pega uma profissão, entra e faz uma consulta agora no Google, dentro de algumas atividades profissionais, no mínimo 50% a mais já é oferecido no mercado de Hum, trabalho quando ela entende aspectos, pontos de inteligência artificial. Esse é um debate muito longo, muito extenso sobre muito. o que vai ocorrer nos próximos anos, mas a realidade é que as empresas, no fundo, se o colaborador sabe atuar com inteligência artificial, mesmo se ele não sabe, se ele se preparar, é natural que ela queira manter e simplesmente aumentar a produtividade, porque o custo de contratar um novo colaborador ele é muito alto É. no Brasil.
Então, assim, existem algumas atividades que realmente serão extintas e que já vêm sendo extintas no Brasil, Aham. principalmente pós-venda, atendimento, É, que são atividades com uma rotina administrativa muito alta e que elas serão substituídas e os colaboradores poderão ser alocados para uma outra rotina, para uma outra atividade. Mas manter o corpo de colaborador e implantar ferramentas de inteligência artificial vai aumentar a produtividade, vai fazer com que empresas consigam ter um faturamento maior e o colaborador, naturalmente, possa ter uma remuneração melhor com isso. exatamente. O que vai acontecer é que boa parte das profissões podem migrar. Isso vai depender de cada um também, né, professor? Porque elas podem migrar, como você falou. Você vai perder o seu emprego, vai perder seu lugar de trabalho, se você não acompanhar a tecnologia. E se você não acompanhar a tecnologia, você vai perder o bonde da história. Né? Se você acompanhar, você pode se tornar um profissional e criar novas estratégias. Ou eu estou enganado? Não, perfeito. Inclusive, nós temos algumas estatísticas que a possibilidade de gerar 2 milhões de novos empregos Então, específicos, empregos que nem existiam, empregos, por exemplo, gestores de inteligência é, artificial, gestores e criadores de prompts, né, de comandos, engenheiros de prompts que geram comandos para poder gerir melhor a inteligência artificial. O que vai ser extinto são profissões, são atividades e algumas tarefas, mas a possibilidade ela é real de você se organizar, estudar, se dedicar e migrar se a tua atividade for especificamente, como por exemplo, eu exerço atividade de pós-atendimento, você vai se adaptar para exercer uma atividade semelhante à sua, isso. mas com inteligência artificial. Exatamente. Como que a Fabrani tem trabalhado a integração entre teoria, prática e inteligência artificial na formação dos seus alunos, hein, professor? Legal. Então, hoje a Fabrani, ela é focada 100%, é uma faculdade que nasceu, e hoje ela é focada 100% com inteligência artificial. Ela atua, por exemplo, por meio dos programas de MBA, dirigido à saúde, à área jurídica, a negócios, com conteúdo prático, encontros ao vivo, mas também um campo bem legal que a gente chama de residência em inteligência artificial. A residência em IA é uma aplicação real e prática num ambiente onde o aluno consegue ingressar ao vivo e online com o professor e ele realiza as aplicações e interações dentro desse ambiente desenvolvido aqui pela faculdade nos módulos de residência e IA aplicado a todas as áreas dos nossos MBAs aqui na instituição. Entendo. Só para a gente finalizar, a inteligência artificial só existe porque a inteligência humana criou. Eu acho que isso resume tudo com relação a essa questão e medo, né, da tecnologia e medo da evolução. Não, professor? Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Não, sem sombra de dúvida. Desde 1950, Não com os é? primeiros estudos lá de Alan Turing, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o avanço que a gente analisa e verifica, obrigatoriamente ela parte do ser humano, né? Que É, desenvolveu nada mais é do que um sistema, um conjunto de sistemas dirigido para facilitar a vida humana, para permitir com que nós possamos realizar tarefas que eram até então repetitivas, de uma forma melhor, desenvolver no campo da saúde, por exemplo, estudos mais aprofundados para cura, para diagnóstico de patologias, no âmbito jurídico, melhorar a atuação de juízes, de tribunais. Então, o benefício é absurdo, é brutal para toda a exatamente. humanidade. Isso aí. Professor, eu quero agradecer imensamente sua participação, parabenizar pelo trabalho de vocês aí. Professor Elias Evangelista de Souza, diretor da Faculdade Brasileira de Negócios Inovadores. Forte Eu que abraço para agradeço. você. Até uma outra Eu que oportunidade. agradeço. Obrigado. Boa tarde.